Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 227 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP do Japão de 2024 da Fórmula 1, a quarta etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1 com um certo atraso, né? Geralmente eu faço essa análise pós-GP com live, geralmente com meu amigo Egleidson e meu amigo Vinícius, mas eu até notifiquei lá no Instagram do F1 a todo vapor que eu peguei dengue, então estava impossível de trabalhar, estava impossível de gravar episódios e de, inclusive, fazer lives de Fórmula 1. Então está com um pouquinho de atraso essa análise do GP do Japão, peço desculpas, mas foi por motivo de doença, motivo de força maior. Realmente a dengue não é brincadeira, ela me derrubou. Eu fiquei 6 dias com mal e 3 dias inclusive só na cama. Então não teve condições de eu estar fazendo ou a live ou gravando um episódio sobre o GP do Japão, por isso que estou fazendo com um pouquinho de atraso. E vai ser um episódio um pouquinho mais reduzido também, porque a maioria dos canais já falaram tudo o que aconteceu no GP do Japão, né? Essa corrida no circuito de Suzuka, onde tivemos a dobradinha da Red Bull, com a vitória tranquila do Max Verstappen, Sérgio Pérez em segundo e o Carlos Sainz em terceiro. Carlos Sainz que vem fazendo uma temporada digna aí para um piloto que está de aviso prévio. Lembrando aí que é a quarta etapa do campeonato, então 4 dobradinhas, 3 dobradinhas da Red Bull e uma dobradinha da Ferrari. Então essa do Japão aí foi dobradinha da Red Bull. Uma corrida muito tranquila, previsível, como foi uma corrida de madrugada. Então confesso que deu muito sono por ser uma corrida bem previsível, sem muitas intercorrências, sem muitos eventos que a gente possa chamar a nossa atenção. Então eu achei uma corrida bem fraca, eu vou dar uma nota de 5.5, porque eu achei uma corrida bem previsível e ruim, para ser sincero, porque não teve nada de diferente, a não ser na primeira volta, né? O incidente que nós tivemos aí do Alexander Albon com o Daniel Ricciardo, né? A colisão dos dois, onde eu particularmente achei que foi um incidente de corrida. Eu acho que tanto o Albon foi muito otimista em tentar a ultrapassagem, quanto o Daniel Ricciardo também faltou um pouquinho de cuidado. Então os dois se abalroaram, e isso gerou bandeira vermelha, atrasou ainda mais a corrida, a gente já estava com sono, é uma corrida na madrugada, mas para não dizer que não teve incidente, teve esse incidente aí na largada, essa batida do Daniel Ricciardo com o Alexander Albon gerando bandeira vermelha e depois uma relargada. Nas duas largadas o Verstappen foi soberano, largou muito bem. Lembrando também que o Max Verstappen fez a pole no sábado com o tempo de 1:28.197, largou super bem, seja na largada principal, seja na relargada após esse acidente, que talvez o único incidente que teve durante toda a corrida, o restante foi bem monótono mesmo. E o Max Verstappen completamente seguro, o Sérgio Pérez também fazendo um bom trabalho para quem é o segundo piloto, e essa dobradinha da Red Bull. Vamos falar aí, então o resultado da corrida. Max Verstappen em primeiro, segundo lugar Sérgio Pérez, completando o pódio em terceiro lugar Carlos Sainz, quarto lugar Charles Leclerc, quinto lugar Lando Norris, sexto lugar Fernando Alonso, sétimo lugar George Russell, oitavo lugar Oscar Piastri, nono lugar Lewis Hamilton e um décimo lugar aí louvável para o Yuki Tsunoda, piloto da casa, piloto japonês. Vou comentar rapidinho aí sobre o Max Verstappen, mais um trabalho impecável, mais uma gestão de corrida fantástica, tem o melhor carro e sabe desenvolvê-lo, então uma vitória muito tranquila, segura. Sérgio Pérez fez o que tinha que fazer como segundo piloto e conseguiu um segundo lugar também muito tranquilo. Um destaque muito interessante é o Carlos Sainz. O Carlos Sainz tem feito um trabalho muito digno. É um piloto que está de aviso prévio, já não tem contrato ainda fechado para 2025,
porque o Lewis Hamilton foi para a Ferrari e o Carlos Sainz está pedindo passagem em uma equipe grande na Fórmula 1. Tem feito inclusive uma temporada bem melhor do que o seu companheiro de equipe, considerado primeiro piloto, Charles Leclerc, com 2 contratos renovados com a Ferrari em grande extensão, né, em larga extensão. Charles Leclerc sempre foi o menino dos olhos da Ferrari, é o primeiro piloto, inclusive é mais talentoso, mas o Carlos Sainz já vem demonstrando que em ritmo de corrida ele tem sido superior ao Leclerc e tem feito por merecer uma vaga em uma equipe de ponta da Fórmula 1. Sabemos que ele está de aviso prévio e mais uma corrida muito interessante aí do Carlos Sainz conseguindo mais um pódio. Interessante também o trabalho da McLaren, seja com Lando Norris, com Oscar Piastri, a McLaren que não tem feito um bom desempenho essa temporada, é um carro mediano, né? E a Mercedes também um destaque negativo, que o George Russell com o 7º lugar e o Lewis Hamilton com o 9º lugar. Durante a semana, a Mercedes, o Lewis Hamilton e o George Russell teceram elogios para o carro, falando que o carro havia melhorado o seu desempenho e que esperava muito dele para essa corrida do Japão. Não foi isso que a gente viu. A gente viu um carro bem deficiente e a Mercedes aí não conseguindo sequer brigar pela segunda força nesse campeonato, que está nítido que é a Ferrari, né? E agora falado aí da Ferrari e da Mercedes, um destaque honroso aí para o Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, piloto da casa, um piloto japonês com a RB, teve um excelente desempenho, um 10º lugar em casa, conseguindo pontuar. O carro não é um carro de ponta, o RB tem se mostrado um carro bem ruim e o Tsunoda extraiu tudo o que poderia do carro. Não conseguiu pontuar com o Daniel Ricciardo, porque o Daniel Ricciardo teve o acidente do início da corrida, conforme disse, mas ele trouxe uns pontos, pontuou dentro da sua casa, dentro do Japão. Então, inclusive para muitos, o Yuki Tsunoda foi considerado o piloto do dia no GP do Japão. Inclusive, para mim, foi o piloto do dia do GP, porque ele conseguir pontuar em casa não é fácil. Então, valeu muito a pena aí a corrida do Yuki Tsunoda com o seu 10º lugar. Então, deixa eu pegar alguns destaques aqui para a gente estar abordando. Tivemos atualizações antes do GP no assoalho e no sidepod da Red Bull, da Aston Martin. Pequenas atualizações, mas significativas. A Ferrari também trouxe um pacote de atualizações pequeno para a corrida. Outra questão é esse problema na Williams aí com o chassi reserva, né? O Logan Sargent correu com o carro danificado pelo Albon ainda daquele acidente, e a Williams indo para mais um GP sem chassi reserva. E a princípio é que até o GP de Miami a Williams, por questões de cortar gastos, né, irá correr sem o chassi reserva, podendo aí não correr com seus 2 pilotos em um final de semana. Então é triste ver a realidade da Williams aí, principalmente nessa questão orçamentária. Outra questão é que o Leclerc também homenageou o GP do Japão com o seu capacete aí com uma pintura em homenagem ao Jules Bianchi, que faleceu no GP do Japão, né, por conta daquele trator que estava na pista. Então o Leclerc sempre homenageando seu amigo aí. Então teve o capacete homenageando o Jules Bianchi. Abandonos, como eu disse, teve Daniel Ricciardo e o Alexander Albon por colisão logo na primeira volta. Zhou Guanyu também abandonou a corrida por problema na caixa de velocidades. Volta mais rápida, Max Verstappen, na volta 50 ele fez o tempo de 1:33.706. Piloto do dia, Charles Leclerc, embora na minha opinião ficou com o Yuki Tsunoda. Para mim fez um trabalho mais impecável que o do Charles Leclerc, porque o Yuki Tsunoda tem apenas um RB nas mãos, ainda conseguiu pontuar dentro de casa.
E para finalizar, vamos falar da classificação de pilotos aí. Max Verstappen mais líder do que nunca, 77 pontos. Seguido aí do Sérgio Pérez com 64 pontos em segundo. Terceiro lugar, Charles Leclerc, 59 pontos. Quarto lugar, Carlos Sainz, 55 pontos. Quinto lugar, Lando Norris, 37 pontos. Sexto lugar, Oscar Piastri, 32 pontos. Sétimo lugar, empatado, George Russell e Fernando Alonso, cada um com 24 pontos. Nono lugar, Lewis Hamilton, 10 pontos. Décimo lugar, Lance Stroll, 9 pontos. Campeonato de Construtores, a Red Bull mais líder do que nunca, 141 pontos. Seguido da Ferrari por 120 pontos. Terceiro lugar, a McLaren, 69 pontos. Quarto lugar, a Mercedes, 34 pontos. Quinto lugar, a Aston Martin, 33 pontos. Sexto lugar, a RB com 7 pontos. Sétimo lugar, a Haas com 4 pontos. Pessoal, para não passar em branco, esse então foi o vídeo aí da análise do GP do Japão de 2024, a quarta etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado. Agora o próximo GP é o da China. Nós iremos fazer em live, se Deus quiser, a análise aí do GP da China, que já não está na categoria há algum tempo. Então tem a reestreia do GP da China. Iremos comentar aí em live tudo que aconteceu nesse final de semana aí com o GP da China. Pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.